Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pão caseiro. Aqui está o nosso desenho. Nós vamos começar pela canequinha, usando ocre branco e cinza chumbo. Nós vamos começar aqui pela caneca. Assim, aqui dentro é o lugar escuro. Então, nós vamos pegar, olha, peguei sépia, peguei cinza chumbo, juntos no pincel. E eu vou colocar nessa linha aqui. Esse canto aqui, ó, pelo meio eu já vou deixar assim, ó, um pouquinho mais escuro também. Viu o que eu fiz? Agora, usa toda a tinta ali, tá? Dá uma espalhadinha. Agora eu vou pegar um pouquinho do ocre e vou terminar de preencher esse espaço aqui. E eu aproveito e já dou uma misturadinha nesse outro tom. Olha, você vai misturando. Vai ficar assim, ó, um escurinho aqui no meio e duas claridades aqui. Vou pegar um pouquinho do sépia e vou puxar bem em cima da linha, sem cobrir o ocre. É que a gente precisa ali de uma divisão para a parte de cima que é mais clara. Olha, só um pouquinho mesmo. Tô trabalhando com um pincelzinho bem aparadinho e bem durinho. Agora nós vamos trabalhar... agora nós vamos trabalhar essa parte aqui da alça. A mesma coisa, pego o sépia, pego o cinza chumbo e eu vou começar aqui na dobra. Bem nessa viradinha aqui, olha. Aqui tem que ficar escurinho. Esse escurinho eu vou puxar um pouco aqui, ó, pelo meio. E aqui onde encontra com a caneca, com o corpo da caneca, também vai ficar escurinho. Então, eu já vou preparar. Mesma coisa aqui, onde a alça vai grudar na caneca. Só que aqui eu vou puxar, olha, pelo meio. Um pouquinho da cor escura. Vou preencher o restante desses espaços com o ocre. Aqui. Dou uma limpadinha no pincel. E aqui. Também, olha, dou uma limpadinha no pincel. Essa parte aqui também tem que ficar clarinha. Olha. Vou puxar um pouquinho mais o escuro aqui, porque ficou muito claro. Eu não quero tão claro. Assim. Agora, nós vamos para o corpo da caneca, que vai funcionar assim. Você vai pegar, ó, agora eu troquei de pincel, eu tô com o pincel número 6. Cinza e sépia. Toda essa área de baixo aqui, ó, toda essa área aqui vai ficar escura. Aqui embaixo um pouquinho também. Então, eu vou preenchendo assim, puxando a tinta. Essa parte aqui, eu quero que fique mais clara. Então, eu vou preencher o meu, já mostro pra você. Olha, você viu como ficou assim, meio da diagonal, mas aqui, olha, eu fui puxando só assim o pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho dessa cor escura ainda e vou passar embaixo da bordinha. Eu quero deixar escurinho ali, bem marcado. Pode até esfumaçar um pouquinho para baixo também. E em seguida, eu já vou pegando o ocre e eu vou preencher o restante da caneca, mas assim, nesse sentido. Olha, vai ficando assim, ó. Aqui embaixo,
O ocre vai entrando dentro da tinta escura e vai ficando assim meio que algumas linhas. Eu vou fazer isso aqui nessa parte até o final. Agora eu vou voltar com o pincel pequenininho de novo e vou iluminar um pouquinho isso aqui, ó. Essa bordinha. Ah, tô usando o branco, tá? Toda a parte que tá em cima do ocre, você vai iluminar com um pouquinho do branco. Você põe a luz e vai limpando o pincel pra dentro. Aqui, olha, esse lado você vai pôr bem na linha. Eu tô trabalhando com o pincel pequeno porque eu não quero correr o risco de pôr tinta demais. Porque aqui eu não quero tirar essa tonalidade, mas eu preciso iluminar isso aqui um pouquinho, olha. Eu ponho um pouquinho a tinta, que eu consigo fazer com que ela suma dentro da outra e fique uma pequena claridade só. Aqui, olha, vem diminuindo, tá vendo? Essas linhas, aqui ficou maior, menor, menor, menor. Aqui no cantinho, só um pouquinho, aqui vai ficar bem escuro. E agora, essa borda, eu vou colocar o ocre. Vou preencher com o ocre inteirinha. Olha, preenchi. Agora eu percebi que tem aqui, ó, algum cantinho assim que eu preciso arrumar. Para que fique uma elipse bem certinha. Então, a gente dá uma arrumadinha aqui na beiradinha, olha. Usando a cor mais escura, que é mais fácil para poder cobrir o claro. Eu vou iluminar aqui essa área de dentro, aqui em cima do ocre também um pouquinho. Aqui também um pouquinho. E vou passar uma linha de branco aqui, ó. Não precisa preencher inteiro, tá? É só que fique assim uma metadinha. Aqui nem vou passar muito. Olha, ponho a tinta com a tinta pra baixo e faz aquele contorninho ali. E depois aqui a mesma coisa. Pegue pouquinha tinta, porque o espaço é pequeno. Pode fazer pro mesmo lado a luz. Se em algum lugar falhar um pouquinho, pode deixar, não tem problema. Pronta a nossa caneca. Agora nós vamos pintar a casca aqui do pão e eu vou diluir algumas pinceladas do ocre. Você pode até dissolver na água, tá? Não tem problema. É só para deixar a tinta bem molinha, fácil de espalhar, porque é uma área grande e eu não quero que o pano fique duro. Então, nós vamos fazer a base da casca toda com um amarelo ocre. O pincel que eu tô usando é um pincel número 10, sem aparar. É mais fácil trabalhar com ele. Olha, a gente vai preencher toda essa parte aqui, ó, da casca do pão. Tá, eu reservo isso aqui, que eu vou usar aqui depois nessas duas cascas também. Ainda com esse pincel grande, vou pegar um pouquinho do cerâmica. Vocês viram que eu nem lavei o pincel. Tiro o excesso e eu vou passar aqui, ó, fazer aqui uma mancha. A casca do pão, ela é toda manchadinha. Então, vai ser assim mesmo, olha, a gente vai fazendo manchas.
E mais ou menos aqui eu limitei um espaço daqui para lá, olha, a mancha meio arredondada. Nós vamos usar outras cores. Não é para preencher, vai fazendo manchas. Um pouquinho aqui, só um pouquinho. Agora eu vou lavar o pincel. Vou usar um pouquinho do siena natural. Terra de siena natural. Eu vou colocando aqui, ó, na base e dando uma manchadinha pra cima. No espaço claro aqui. Essa área aqui também eu vou pôr um pouquinho. Lavo o pincel. Agora eu vou pegar um pincel aparado, número 6. Ainda com cerâmica. Eu vou fazer essa borda aqui, ó. Uma pincelada assim, um pouquinho mais forte. Você vai me acompanhando, tá? Porque as manchas são meio aleatórias. É claro que eu tô tentando formar aqui, fazer o movimento do gordinho do pão, mas isso é bem aleatório. Agora nós vamos trabalhar com o sépia. Pego uma pinceladinha também. Um pouquinho mais delicado. Algumas manchinhas. Quando você aperta o pincel, fica mais forte. Então, não aperte muito. Trabalha com o pincel assim, bem leve. Evita colocar o sépia em cima do ocre puro. Coloca ele sempre assim em cima de uma outra cor. Não cubra o ocre. Deixa aparecendo. A gente tem aqui, ó, essas linhas. Aqui você vai pôr o sépia. E é assim, com uma pincelada grande. Ó. É uma linha irregular. Na verdade, é a rachadura ali do pão. A casquinha. Agora, nós vamos com o marfim, a gente vai dar uma iluminada nessa casca de pão. Primeiro, essa área aqui, ó. Você viu que eu não misturei as cores. Eu tô basicamente preenchendo mesmo aqui essa parte. Não precisa chegar bem na linha onde parou a outra cor. Você vai colocando a tinta e vai deixando manchadinho.
Não misture. Por aqui você vai deixando, vai sumindo assim, ó. Vai dando pinceladinha menor. Coloca esse marfim mais em cima do ocre. Em cima desse marfim aqui, a gente vai jogar ainda um pouquinho do branco, para parecer farinha. Umas pinceladinhas bem de leve. Pronto ali. Aqui também tem um pouquinho do marfim, assim, ó, umas pinceladinhas. Agora você vai preencher essa área toda de marfim. Tudo isso aqui. Eu preenchi aqui com o marfim diluído também, que é uma área grande. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza. Olha, só pra aqui, ó, a gente vai dar assim algumas pinceladinhas na base e subindo aqui. Só um pouquinho do cinza. Agora um pouquinho do siena. Eu vou colocando tudo aqui em cima, olha, porque eu só preciso de um pouquinho e tira bem o excesso de tinta do pincel. Ó, batidinha. Quando você começa por esse lado, você viu que esse vai ficando mais claro, porque vai saindo a tinta do pincel. Agora, ainda vou fazer com um pouquinho, essa batidinha com um pouquinho do sépia. E vou começar aqui, ó, meio que em cima do cinza, mas sem cobrir totalmente. Então, nós já temos aqui 4 tonalidades: o marfim, o cinza, o siena e agora o sépia. Quero fazer aqui essa divisão, onde tem o risco. Vou subindo, dando batidinhas bem de leve. Agora eu vou trocar de pincel. Um pincel menor, número 6, que é o que eu tô trabalhando. O sépia. Um pouquinho do cerâmica, olha, cerâmica e um pouquinho de cerâmica, um pouquinho do sépia no pincel. E eu vou fazer aqui a borda da casca. Não é uma linha certinha. Vou deixar a linha aqui mais definida. Daí dá uma dançadinha com o pincel, só para não ficar um risco aqui embaixo. Você tem que fazer essa tinta sumir, olha. Essa parte aqui,
A gente vai fazer também com o pincel, com essa sujeirinha, a gente vai dar uma esfumaçada bem de leve naquela linha ali. Em algum lugar pode até ficar assim, ó, mais escurinho, não tão cerâmica. Esse lado aqui pode deixar bem o contraste. Quase sem tinta no pincel. Esse espaço aqui, eu vou fazer com pincel grande de novo, umas batidinhas, mas agora com o branco. Olha, pego a tinta do mesmo jeito e vou deixar mais clarinho. E com esse branco eu vou avançar um pouquinho, deixando tudo manchadinho. Vou pôr até umas manchinhas de cinza aqui para aparecer um pouquinho mais aqui, que ficou muito clarinho. Isso eu vou fazer aqui e aqui também. Vou preencher a parte do miolo. Vou preencher com marfim e vou fazer essa sequência de cores aqui também. Aqui assim a gente vai fazer a divisão, que é essa daqui do pão. Você viu como eu fiz aqui? Olha, eu coloquei o escuro de lá pra cá. Aqui ficou clarinho. Aqui a mesma coisa. Então, agora nós vamos preencher de ocre as cascas das fatias. Já preenchi. Agora, olha, um pouquinho do cerâmica. A sequência das cores é a mesma que eu usei aqui nessa casca. Só que nesse, aqui assim, a gente vai colocar o cerâmica, ó. Essa parte aqui, do risco pra lá. Não se esqueça que é tudo manchinha. Essa parte aqui, eu vou colocar, olha, seria essa parte, né? Então, eu vou colocar uma manchinha atravessada assim, e mais um pouquinho aqui perto da casca. Nessa de cá, eu vou deixar essa parte aqui, ó, que eu preciso que ela fique mais escura. Você viu que aqui é escuro, ela também tem que ficar escura. Por aqui, eu vou pôr a manchinha mais forte. Aqui eu vou deixar a parte de baixo toda mais escura e pôr uma mancha assim. Agora eu vou sujar um pouquinho com o siena. Algumas manchinhas. Esse aqui também vou deixar um pouquinho de siena aqui. E por fim, o sépia. O sépia eu quero deixar, olha, aqui nessa fatia que tá por trás. Quero que ela fique assim, mais escurinha. Aqui embaixo também, tô colocando ele sempre em cima do cerâmica. Aproveitar, já vou puxar aqui esse pedacinho que é a contorno de casca. Aqui um pouquinho, aqui na bordinha também. Só sujeirinha de pincel mesmo. Algumas manchinhas aqui.
aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho do sépia, mas não na fatia de cima, vou colocar na fatia de baixo. E vou limpar um pouquinho o sépia pra cá, pra deixar um pouquinho mais sombreado. Um pouquinho do branco. Eu quero deixar bem branquinho aqui. Pra mostrar que tá por cima, né? Pra iluminar. Aqui também, ó. Essa parte aqui, ó, que foi cortada, então ela tá aqui. Preciso deixar umas manchas assim, ó, de branco aqui também. Em cima do ocre só. Uma vez aqui. Um pouquinho aqui. Você viu como eu vou manchando? É bem aleatório. Não tem assim um lugar que eu possa dizer pra você, aqui é o certo. Porque quando você faz o pão, ele vai ficar manchadinho e jamais um vai ficar como o outro. Esse pão tá bem torradinho, bem gostoso. Olha, tô pegando aqui ó, um pouquinho do marfim com o branco. E eu vou fazer aqui, ó, bem de leve, sem puxar pra cima do escuro. Eu só tô marcando a linha que tá por cima da caneca, que tem que ficar um pouquinho mais clarinho. Essas sujeirinhas aqui, também, a gente vai fazer assim, ó, um pouquinho de sépia, um pouquinho do cerâmica, siena. São farelinhos do pão. E agora eu vou iluminar ainda com um pouquinho do branco. Coloquei as cores escuras embaixo e pra cima assim, ó, um pouquinho do branco. Você viu que é uma pincelada. Pronto. Agora que o trabalho tá seco, nós vamos umedecer. Vou usar o borrifador. Toda a área da volta, pra gente poder fazer um fundo bem leve. Você umedeça, você pode passar o paninho em cima, assim, ó, pra tirar o excesso da água. Aí você vai pegar um pincel grande sem aparar. Eu vou usar ainda aquele restinho de ocre. O restinho de ocre que eu tinha aqui diluído. E vou começar fazendo fundo aqui, olha, pertinho. Circulando. Como tem água, essa tinta ela vai crescer um pouquinho ainda e vai sumir. Então não tem problema se ficar alguma manchinha. Do lado de cá também vou colocar um pouco. Você viu que eu tô colocando até essa altura aqui, ó. E aqui você vai sumindo com a tinta. É bem leve. Agora, na parte de baixo, eu já vou trabalhar nesse sentido. Não vou preencher tudo. Olha, eu vou colocar coloquei um pouco aqui, um pouco aqui. Passar por baixo do pão. A mesma altura que você deixou aqui, você deve deixar aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do violeta cobalto. Coloco no pratinho
tiro bem o excesso, porque é uma tinta forte, e eu vou colocar um pouquinho desse violeta assim. Olha, eu tô mantendo uma diagonal aqui, tá vendo? Essa linha ficou grande, aí eu vou diminuindo, deixo uma diagonal. Do mesmo jeito, eu tenho que deixar do lado de cá. Se você invadir um pouquinho o ocre com violeta, não faz mal, mas evita, deixa bem pouquinho. E por último, eu quero usar um pouquinho do cinza. Aqui, ó, essa linha, a linha do pão aqui, o pão tem que ficar encostado. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Aqui no cantinho também, vai ficar escurinho. Essa parte aqui também. Pode deixar assim, puxadinho. Aqui, olha, bem embaixo do pão. Vou deixar também um pouquinho de sombra com o cinza. Você vai seguindo a pincelada que eu vou colocando e você vai imitando aí no teu pano. Por último, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Agora eu vou fazer com o pincelzinho número 6. Ó, um pouquinho do sépia. Eu vou marcar aqui a sombra da casca. Aqui também. E aqui também, quero deixar escuro com o sépia. Acho que tá bom. Chega de sombra. Concluímos o trabalho. Para quem precisa de um pão, tipo pão caseiro, pão de forma, para montar um arranjo para toalhas de mesa de Santa Ceia, essa é uma boa sugestão. Você pode tirar a canequinha e colocar uma jarra de vinho ou uma taça de vinho, um cacho de uvas, e você tem uma sugestão para toalha de mesa de Santa Ceia. Concluímos o trabalho, espero que tenham gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página, Sonalu Pinturas.